eu já baixei, tá? Eu vou explicar bem do início. Eu vou mostrar aqui, só para vocês entenderem. Eu estou gravando aqui e toda essa minha explicação eu vou gerar um vídeo e vai ficar disponível aqui no ambiente para vocês reverem os pedaços. Tá gravando a minha imagem no cantinho da tela. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu tô aqui no cantinho da tela, ó, e aqui vai gravar toda a tela. Então eu vou gerar esse conteúdo para que fique um pouco mais ilustrativo para vocês. Caso tu queira ver novamente algum dos pedaços, vai estar tudo ali, tá? Então vai estar no ambiente e vai ser um vídeo, vai ser a mesma explicação, só que vocês podem parar ali, não precisa anotar, fica um pouco mais ágil, tá? Todo mundo pode já baixar o arquivo. Deixa eu abrir o meu Illustrator. E primeiro eu tenho que fazer a explicação da parte de camadas. Só um pouco. Deixa eu abrir aqui. Podem, depois de baixar, já abrir o Illustrator também. Quem quiser me acompanhando até pode, mas eu prefiro que preste atenção agora nesse início. Eu não vou abrir um novo arquivo. Eu vou direto colocar abrir para o arquivo que eu já fiz o download, tá? Isso vale para todos, tá, pessoal? Vocês podem direto já fazer o download. Eu coloquei no temp da máquina. Só o meu está querendo demorar mesmo. Bueno. Olhem só. Uma das coisas que eu sempre vou preferir que vocês façam, logo de saída, é modificar esse arranjo de tela de vocês, tá? Esse arranjo de tela faz com que a gente consiga entender, né, ter mais ferramentas visualizáveis no momento, e para isso eu sempre vou lá em cima, janela, espaço de trabalho, layout. Com esse padrão de tela, a gente sempre vai ter mais visualização das ferramentas aqui que a gente vai utilizar mais. E eu vou começar com essa aqui embaixo, que é a parte de camadas. Inclusive, vou tirar as camadas aqui, vou puxar para o lado. E aqui eu vou mostrar algumas questões. Basicamente, as camadas, essa janelinha que eu acabei de retirar, é uma das principais diferenças para o CorelDRAW, tá? As versões, inclusive mais antigas, do 12 para trás, nem tinham camadas, tá? Começou a ter camadas depois mais à frente. E é interessante que as camadas aqui, elas têm um comportamento muito similar ao que tem no Photoshop, só que as camadas aqui do Illustrator, elas têm um comportamento de terem subcamadas. Então vamos lá. Eu estou com essa camada preto e a imagem de referência bloqueadas. Vocês não precisam desbloquear elas até que vocês queiram fazer alguma modificação nelas, tá? Então, se eu abro uma camada, ela me mostra o que tem dentro como uma subcamada, tá? Isso é o padrão desse software. Nessa camada do Mega Man, onde nós vamos fazer separação para cada um dos personagens, eu vou ter para cada um dos objetos desenhados e fechados, eu tenho uma subcamada, tá? Então isso passa a ser a minha visualização. Mas no caso da linha do objeto preto, ele faz o papel de linha, tá? Eu não tenho nenhum objeto, nenhuma linha preta. Então, para desenhar a parte da bota, eu tive que começar o desenho aqui. E quando eu não posso atravessar uma linha preta. Então eu tive que subir, descer, subir, descer, subir, descer e continuar. Tá? Eu não posso
cortar uma linha preta ou ultrapassar uma linha preta. Como que funciona essa visualização? Eu vou vetorizar aqui ao vivo para vocês. Eu vou pegar esta outra bota aqui. Eu vou pegar a Pen Tool. Eu estou na camada Mega Man, que precisa estar separado cada personagem em cada camada. Ah, professor, fiz errado. Dá para pegar o objeto e colocar na camada certa? Sim, tu pode depois. Não vou mostrar ainda agora, mas pode. É bem mais rápido do que vocês pensam. Olha só. Comecei a desenhar, vocês estão vendo que tem um traço preto e um preenchimento. Não deve estar visualizável, nem traço, nem preenchimento. Então, estou aqui no preenchimento, apertei na linha vermelha, clico no traço, linha vermelha, tirei, tá? Não tenho mais traço. Se vocês percebem, eu estou desenhando pelo limiar entre o branco e o preto. Como esse desenho ele é relativamente grande, não é necessário que vocês façam um desenho milimetricamente perfeito. Não. Precisa que não seja esdrúxulo, tá? Então, olha só. Se tu deixou esses vértices, por exemplo, aqui tortos, assim, um para dentro e um para fora, a próxima linha vai ter uma falha. Vai ter essa barriga para dentro. Então, é mais fácil dar Ctrl Z e deixar os vértices alinhado com o objeto. Isso eu já consegui mostrar um pouquinho lá no Bezier Game, né? Quando a gente deixa os vértices lá quando a gente fazia alguns pontos, principalmente ali não na caixa de roda, mas em outras partes ali do Fusquinha, a gente precisava mostrar que aquela imagem, os vértices não podem ultrapassar muito o limite do objeto, senão a gente tem que ficar editando depois aqueles nós. Então, olhem só, eu estou fazendo essa vetorização aqui ao vivo para vocês. Ela é relativamente simples. Eu estou fazendo a outra bota, tá? Aqui ficou Hã? Mas é. E só é necessário, para que vocês consigam ver facilmente, só precisa de prática. É prática mesmo. E é essa palavra, tá? Pode ver, eu não apertei Alt nenhuma vez. Eu só estou usando a mão direita. A minha mão esquerda está aqui, ó. Agora eu vou apertar a mão esquerda, sabe para quê? Segurei espaço. Eu ando no desenho. Soltei espaço. Eu só estou usando a mão esquerda para andar, navegar pelo desenho. Ó, minha mão está aqui. E eu fechei. Terminei o objeto. Quero esta mesma cor aqui. Pego o conta-gotas, pinguei, está ali o objeto. Se eu ligar agora o objeto preto, está aqui a bota, né? A outra bota. Ainda, eu agora percebi tem um outro objetinho ali, eu vou desenhar esse aqui também. Porque ele deve ser para ficar ainda mais perfeitinho aqui. Lembrando que vocês não precisam ficar milimetricamente perfeitos. Eu vou colocar no ambiente também a imagem de referência das cores. Porque o Mega Man, vocês nem todos vão conhecer o que é Mega Man. E tá tudo certo, tá, pessoal? Essa é uma imagem que eu pego como referência, porque essa é uma ilustração que demonstra as linhas bem definidas e algumas delas não muito bem definidas. Por exemplo, essa linha no meio do braço dele é uma referência de brilho, vocês não precisam levar ela em consideração. Aqui é o punho, aqui é o dedão dele. Então o Mega Man, aqui é a outra mão dele, que é um canhão, então está aqui. Então esse é o personagem. E daí, claro, para fazer o capacete, por exemplo, a gente começa a ter um desenho um pouco mais complexo. Porque quando eu desenhar, e vou fazer isso ao vivo aqui para vocês verem, ó, começar o capacete. Vou começar mais ou menos nesse ponto aqui. Nota que eu não estou usando Alt, não é necessário nesse desenho praticamente nenhum pedaço, tá? Vocês vão perceber, ó, eu estou desenhando com preenchimento, tá errado. Então clico no preenchimento, clico na linhazinha vermelha. Eu preciso enxergar o meu desenho, enxergar o que eu estou fazendo. Para isso eu desligo preenchimentos e contornos. Se eu não desligar, às vezes o desenho vai ficar coberto e eu não vou visualizar direito o que eu preciso fazer.
Isso é o essencial. Não usei Alt até o momento nenhuma vez. Só tô... Não, isso, clicando e arrastando e indo para o próximo ponto. Só isso. E acabei de desenhar o capacete. Vocês viram, não leva muito tempo, tá? Óbvio, eu tenho experiência, facilita a vida. Mas vocês viram que tinha um desenho aqui no capacete. E está coberto. Agora eu vou tirar a cor. Só que para eu abrir um buraco dentro do desenho, para eu enxergar isso aqui, lembra, eu não posso passar por cima de linhas pretas. Tá? As linhas pretas vão dar espaço ao traçado. Como eu preciso abrir, então, para eu enxergar o traçado, eu vou fazer este objeto aqui. Olha que legal. Estou fazendo ele aqui. Fiz. Agora, esse Shift, esse, apertei a tecla Shift, cliquei nos dois, os dois estão clicados. Vou lá em cima, janela, Pathfinder, está aqui, e eu quero, olha só, menos frente. O objeto, esse que eu fiz menorzinho, está na frente do outro. Então, quando eu clicar menos frente e eu pegar o conta-gotas para colocar uma cor, olha ali, ó, ele abriu uma janelinha. Ou seja, esse objeto aqui serviu de faca para o capacete. Não é tão difícil entender. Eu fiz uma letra O. Eu fiz o primeiro objeto de fora e para ter um buraquinho na letra O, eu tive que desenhar a parte interna da letra O. E usei o Pathfinder. E o objeto interno da letra O está na frente. Como é que eu sei que está na frente? Porque eu sei pelas camadas. Eu vou dar Ctrl Z para vocês entenderem um pouquinho do processo. Olha só, vou desenhar os dois com cores. Prestem atenção, é bem ilustrativo agora. Vou pintar o capacete de vermelho e o buraco, eu vou pintar ele de verde. Olha só que interessante. Eu estou vendo lá na camada do Mega Man o capacete embaixo e o buraco em verde em cima. Por que isso? Porque dentro da camada do Mega Man, eu posso fechar para vocês compreenderem. Ele é uma camada, mas quando eu abro nessa flechinha, eu enxergo toda a hierarquia dos objetos que foram criados. Os mais novos estão mais no topo e os mais antigos estão lá no fundo. E essa sequência eu posso mudar ela a todo momento. Olhem para a tela. Se eu clicar no capacete e movimentar ela para cima, sumiu meu objeto verde? Não, ele só está na frente do outro. Só isso. Ah, eu quero voltar o verde a ficar para frente. Ou eu puxo o objeto vermelho para baixo, ou puxo o objeto verde para cima. Essa sequência, essa hierarquia, vale muito. No Corel, a gente tinha que informar o Corel. Ah, camada mais para frente, mais para trás, enviar para frente. Cara, era um pé no saco, porque tu precisava fazer os atalhos do teclado para indo mais passos para frente ou mais passos para trás. Aqui isso é visual, é mais claro. Aí eu quero saber onde ele está. Olha só que interessante que eu vou mostrar para vocês. Eu não sei qual desses objetos aqui amarelinhos é cada uma das pedaços aqui da orelha dele. Mas quando eu clico em um deles, ele me mostra na camada, na subcamada qualquer. Então é bem ilustrativo. Eu vou clicar no objeto verde e vou rodar aqui, ó. É esse primeiro. Caso eu feche todas as camadas, no caso, né? E eu clique aqui, ele vai só mostrar que o objeto está selecionado, ó. Está dentro desse aqui. Ele mostra ao lado da bolinha. O que é essa bolinha? Isso é muito importante, tá? Essa bolinha é um atalho para caso tu não veja o objeto, e vou deixar ele invisível. Olhem o que eu vou mostrar. Vou tirar a cor e vou tirar a cor. Nenhum deles está visível, correto? A gente não enxerga eles aqui, mas nas camadas eu enxergo os traços dele. Então, se eu quero selecionar os dois, eu vou clicar na bolinha do capacete, Shift, na bolinha dali do buraco.
Acabei de selecionar os dois sem clicar nos objetos na área do desenho. Usei somente a área das camadas para eu ter esse gerenciamento, para eu poder enxergar esses objetos. Ou seja, vocês não têm como perder nada. Quando a gente fez a atividade do cartão de visita, alguns, estou com um objeto aqui, eu estou com uma fonte perdida, algumas camadas que teriam uma fonte, mas não teve nenhuma fonte inserida. Agora, com esse conhecimento de camada, tu pode ver um monte de caixa de texto sem texto nenhum, clica na subcamada, delete, morreu. Não vai mais existir. Tá? Vai facilitando o trabalho, vai deixando mais dinâmico. Mas vamos lá. Eu vou voltar com essas duas cores, vou selecionar as duas camadas, aqui pelas camadas mesmo, não vou nem clicar no objeto, não tem nenhum clicado. Cliquei na bolinha, Shift, cliquei na outra bolinha. Estou com os dois selecionados. Venho aqui para o Pathfinder e vou para o menos frente. Que cor que vocês acham que vai ficar o elemento gráfico? Vermelho ou verde? Porque um deles será faca para o outro. Uma das cores vai ter que ficar, porque elas não são a mesma. Quem quer chutar? Chuta. Chuta uma cor. Vermelho. Beleza. Vamos clicar aqui. Vermelho. Tá? A cor do que está abaixo, neste caso, é a cor que fica. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Dependendo dessa mistura, como eu estou menos frente, ele serviu de faca. Então, eu não levo propriedades desse objeto verde para o objeto de baixo. Então, ele só serviu para recortar o pedaço. Tá? Então, isso é bem importante, porque às vezes a gente vai perder algumas configurações. No caso, configuração de cor. Então, aqui eu tenho o capacete. Se vocês percebem, rapidamente olhando assim, eu não estou fazendo uma vetorização milimetricamente perfeita. E não é a intenção dessa atividade. A intenção dessa atividade é dar um pouco mais de velocidade, dar um pouco mais de destreza. Com isso, dando um pouco mais de experiência para que vocês consigam desenhar algumas coisas com mais agilidade. Tá? Então, olhem só. Eu não fiquei vendo aquela curva ali tão perfeita. Pode ver, eu estou enxergando um pouquinho dessas arestas aqui do branco. Tem problema? Nenhum problema. O que não dá para fazer, o objeto ficar torto mesmo, assim, sabe? Ficar com um dente para dentro, assim, onde tu percebe que tu não está respeitando a curvatura. Aonde eu posso realmente consertar? No topo aqui do capacete, que nem essa parte que eu consertei aqui com a flecha branca. E esse aqui eu só relocalizei o ponto, para mim eu já consertei. Agora, então, digamos, o desenho do capacete está mais perfeito. Com isso, eu só preciso mostrar mais uma outra coisa, porque o desenho do fundo preto, ele não está completo. Tá? E é proposital, para que vocês possam acabar. E por que vocês possam acabar? Porque eu não tinha mostrado ainda, e faz parte nesse sentido, que um objeto inacabado, que nem no caso esse objeto preto, tu pode finalizar, ou seja, tu não é obrigado sempre a fazer o objeto até o final todas as vezes. Se tu quiser continuar ele em outro momento, tu pode. Então, eu não fechei o objeto, vou perder o objeto. Não, tu não perde. Tu pode finalizar ele depois. Tá? Para isso, eu vou tirar o olho do Mega Man, para que eu não enxergue mais o azul para atrapalhar. Vou tirar o cadeado do preto, para que eu possa modificá-lo. Só que para eu enxergar e fazer essa linha ficar bonita, obviamente eu não vou deixar preto. Então eu vou tirar essa cor. Selecionei ele, cliquei no preto, cliquei na linhazinha vermelha, tirei a cor. Olhem só. Estou na camada do preto, peguei a Pen Tool e vou fazer esse andamento aqui. Eu posso escolher continuar o objeto aqui, ou começar daqui de dentro e unir os dois, ou seja, fazer isso aqui. Digamos que este aqui é o objeto que já está desenhado. Só um pouquinho. Vou pôr uma cor para ficar mais diferente. Eu posso escolher começar o outro de dentro e fazendo assim, e emendar ele. Eles não parecem estar juntos, a gente está enxergando o limite desses dois.
Mas quando eu estiver com os dois selecionados e clicar neste unir, essas linhas vão sumir. Inclusive mais uma questão das camadas bem importante. Está vendo que essa camada onde diz preto tem aqui uma linha vermelha. Não por acaso é a cor dessa linha vermelha. Caso tu queira trocar essas cores das linhas, tu dá 2 cliques na camada e eu vou trocar ela para verde, para eu conseguir visualizar ela diferente. Então, isso não interfere no objeto, serve somente como referência para o desenho, tá? Então, quando eu faço isso e vou clicar nesse unir, olhem os limites entre esses dois objetos sumir. Agora eles são um só, tá? Então, só para vocês entenderem que a gente pode fazer essa união. Agora eu vou pegar o objeto aqui do Mega Man, vou quebrar esse aqui, clicar no pontinho e quebrei. Esse ponto eu vou deletar. E olhem só agora, eu estou com esse objeto começando aqui, vindo até aqui, e olhem só, não tem nada neste meio. Se eu pintá-lo de preto, ele mostra uma cor preta, mas eu não tenho essa linha aqui. Para eu continuar esse elemento, eu vou pegar a Pen Tool, preste atenção, eu preciso clicar exatamente em cima em um dos pontos, tanto o inicial ou o final, já desenhados, e o meu ícone é um asterisco no lado ali da caneta. Talvez vocês não estejam vendo pela distância, mas é um asterisco. Se eu clicar em cima da linha, não vira mais um asterisco, vira um mais, para eu adicionar um ponto. E se eu clicar em cima de um ponto ou outro, que não seja o primeiro ou o último, ele deleta um ponto. Ele fica a caneta com um menos. Mas quando eu clicar no ponto, o primeiro ou o último, de um objeto inacabado, ele vira uma linha inclinada. Ou seja, que eu vou continuar a partir daquele ponto. Então, olhem só. Cliquei. E agora eu vou continuar este objeto. Aqui, o desenho não tem a finalização aqui do peito desse boneco aqui. Então, olha só, eu não vou voltar aqui por cima, eu vou vir diretamente até o limiar desse objeto. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque como este desenho ele não está finalizado, vocês vão ter pontos onde vocês podem julgar se vocês querem fazer de um jeito ou de outro. Isso não vai tirar nota de vocês, tá? Isso está mostrando que vocês têm um entendimento daquela ilustração, dessa ilustração, de um jeito, e ninguém vai opinar sobre isso, é só a forma como vocês querem interagir com a ilustração. Fazendo essa... Eu vou terminar todo o contorno preto agora, tá? Ao vivo aqui para vocês, para que vocês consigam perceber que não é difícil. Notem aquilo que eu já falei outras vezes, que não é necessário que fique milimetricamente perfeito, mas se vocês estão prestando atenção por onde eu estou desenhando, eu estou sempre desenhando o limiar. Ó, daqui eu venho para cá, porque aqui é o braço desse aqui. Então, vou vir desse ponto direto para cá. Quando eu falo no limiar, a minha linha nunca está no meio do objeto. Sempre está num limite. Tá? Por estar em um limite, eu entendo que eu vou ter espaço para aparecer a linha preta. Então, eu não estou ultrapassando ela em nenhum ponto e nem cobrindo ela. Estou quase acabando.
e acabei. Agora, 2 cliques. Selecionei o preto. Ele às vezes vai para o branco e isso é um bug do Illustrator, tá? Vocês viram que eu coloquei preto e ele automaticamente ficou branco. Tá aqui todo o contorno. Com todo o contorno feito, se eu ligar o azulzinho, tá aqui o azul, eu enxergo agora aqui as linhas ficando pretas. E a atividade, essencialmente, é que todos os personagens estejam com cores. E hoje eu não vou falar sobre sombra e brilho. Eu quero que vocês ganhem prática e um pouco mais de agilidade na vetorização desses elementos. Agora é 8h03, eu não cheguei a 40 minutos ainda. Tá? Eu quero mostrar que essa organização de camadas vai ser primordial para a entrega, inclusive é um dos pontos de avaliação. Vocês vão ter que cuidar para o seguinte, olhem o que eu vou fazer. Digamos que vocês vão desenhar aqui o cachorro. Ó, eu vou escrever aqui, cachorro. E estou aqui na camada do cachorro e vou desenhar aqui essa... Para eu poder desenhar na camada, ela tem que estar visível. Ó. Até deixa eu mostrar, isso é interessante. Se eu não ligar o olho da camada, olhem só, o mouse não me deixa desenhar. Se eu liberar a camada, aí abre a Pen Tool. Eu vou começar então vetorizando aqui esse ponto que é o parafuso do tornozelo dele. Ah, professor, está com traço. Beleza. Desculpa, com preenchimento. Vamos tirar o preenchimento. Quando a gente tira o preenchimento, a gente consegue, obviamente, enxergar melhor os elementos. Já estou indo aqui para um segundo elemento. Lembrem daquilo, vocês não precisam se preocupar se ficar um pouquinho errado, porque não é necessário aquela precisão milimétrica. Fiz esses dois. Olha o que acontece. Aqui eu vou mostrar uma coisa que vocês precisam ter cuidado. Deixa eu desenhar, colocar uma cor nesse objeto e nesse objeto. Vou colocar uma cor mais viva. Isso. Se acontecer de eu estar com a camada do Mega Man selecionada e sem querer selecionar duas camadas de outra camada e der Ctrl G, que é o atalho de agrupar, olha o que acontece. Tudo que estava na camada do Mega Man veio para a camada do cachorro. Ou seja, eu esculhambo com as camadas. O que eu fiz? Olhem só, eu vou mostrar novamente. Eu estou com a camada cachorro selecionada. Pode ver, a camada está selecionada. Cliquei na bolinha da camada do Mega Man, ou seja, todos os objetos de dentro dessa camada estão selecionados. Se eu clicar em dois objetos dessa camada que eu estava com ela selecionada, né, na do cachorro, e der Ctrl G, tudo vem para a camada superior, no caso. Tá? Então, a parte de agrupar, eu não vou querer focar muito com vocês hoje, mas eu prefiro que ao invés de vocês criarem grupos, vocês bloqueiem. O que isso quer dizer? Tu terminou o Mega Man, ou tu terminou de fazer ele nesse momento, tu quer partir para outro personagem, e tu não quer misturar as camadas. Bloqueia a camada. Se eu bloquear a camada do Mega Man, eu não vou ter como agrupar ele com a camada do cachorro. Isso, e olha só, olha que coisa interessante. Quando eu abro as subcamadas, eu posso trocar a camada de lugar aqui também. Se eu não tiver o cadeado, eu posso jogar essa camada dentro da camada do Mega Man. Eu posso pegar essa aqui e jogar dentro da camada do Mega Man. Agora a camada do cachorro não tem nada. Ou seja, eu posso movimentar os objetos pelas subcamadas. Tá aqui as duas, ó. Quero jogar eles agora para a camada do Mega Man. Só jogo aqui para cima do cachorro, ó. Já era. É bem simples, é muito fácil. Tu consegue transitar pelos objetos. Tá? Então, não é isso que vai impedir vocês de organizarem. Mas eu preciso que vocês consigam olhar para as camadas e saber o que vocês estão fazendo. Tu está em qual camada? Estou nessa aqui. Era essa que tu queria? Não. Ah, então tu vai abrir a camada, pegar essa subcamada onde está o objeto e leva para a camada que ele deveria estar. Não precisa apagar o objeto e fazer de novo. Nunca. Tu só leva para a camada que ele precisa estar.
Então vocês não perdem trabalho. Só perde trabalho quem der delete numa camada selecionada. Aí ferrou, tá? Evitem delete, tá? Uma outra questão. Como aqui a gente vai estar usando nesse ponto somente cores sólidas, eu já vou colocar aqui no ambiente, abaixo desse aqui, a imagem de referência, para que vocês possam olhar as cores. Mas não se preocupem com a cor. Quem quiser fazer o Mega Man verde, rosa, roxo, não é isso que eu vou avaliar, tá? Eu quero avaliar o processo de vetorização, como tecnicamente vocês vão resolver a questão usando o Pathfinder, abrindo os buracos necessários para que vocês consigam visualizar todos os objetos, a organização de camadas e, por último, 2 aspectos que eu não vou mostrar hoje na aula, que é sombras e brilhos, tá? Então, é isso que a gente vai avaliar. Então, é para ficar claro, tu conseguiu vetorizar tudo tem cores, por mais que não estejam as cores bonitas, mas tu está fazendo esses objetos dentro da regra de conseguir fazer os recortes corretos, conseguiu utilizar a Pathfinder e conseguiu fazer sombra e brilho, tu vai tirar 10. Tá? Então aqui é resolver tecnicamente, porque daí isso que vai dar liberdade para vocês, para que vocês possam começar a pensar como resolver um objeto, sem se limitar, eu não sei que ferramenta eu uso, ou não sei como eu posso fazer isso. Eu posso garantir que com as técnicas envolvidas nessa ilustração, vocês vão ter liberdade para desenvolver qualquer tipo de arte. É fato. Tá? Combinado? Então vamos lá, eu vou parar essa gravação e aí eu vou dar liberdade agora para vocês começarem e aí eu vou tirando dúvidas individualmente. Pode ser? Show. Obrigado, pessoal. Deixa eu... antes de todo mundo sair. Não saiam dessa aula e a cada 10, 15 minutos venham aqui em cima. Primeiro, eu não pus salvar como. Eu vou colocar aqui Mega Man, traço Guilherme. E a cada, digamos, a cada 20 minutos, 15 minutos, dê um Ctrl S. Ctrl S é para tu salvar e tu não perder nada. Tá? Ctrl S é o atalho aqui, ó, lá em cima. Arquivo, salvar. Ctrl S. Só que vocês não podem sair aqui da aula para ir embora, sem antes mandar ou por e-mail para ti, ou salvar numa nuvem. Ah, professor, eu tenho como continuar ele durante a semana e terminar toda a parte de desenho? Tem, óbvio. Quem quiser fazer ele o restante em outros momentos, só precisa lembrar de fazer uma coisa que eu ainda não mostrei, que é na hora de salvar como, e tu colocar aqui o teu nome novamente, mas eu vou colocar inclusive aqui um número 2 no finalzinho, vai abrir essa telinha e olha só, eu posso salvar com versões do Illustrator mais antigas. Isso quer dizer que vocês não vão ter bloqueio caso em outro laboratório esteja utilizando o Illustrator 2022 ou na casa de vocês tenham o Illustrator 2020 ou vocês tenham um computador mais antigo com o Illustrator CS5, CS4. Então, quem tiver a oportunidade, e isso vale não só para fazer dentro da Fevale, mas também fora, salvando com uma versão mais antiga, vocês vão abrir onde vocês quiserem e continuem a atividade. Tá? Então isso é praticidade para vocês. Porque aqui vai ser um desenho onde tu vai fazer vários objetos. E o ideal é que, caso tu tenha interesse, e é divertido fazer essa parte de vetorização, vocês vão perceber que conforme vai desenhando, vai ficando mais bonito. Então tu vai te empolgar e vai querer fazer o resto. Tá? E na aula que vem, nós vamos focar em sombras e brilhos. Certo? Então, para isso, eu vou selecionar, no caso, como eu estava fazendo um desenho mais antigo, eu vou colocar, por exemplo, aqui CS5 e vou dar OK. Ele me abre aqui uma coisa de compatibilidade, não tem problema. E este arquivo que eu acabei de criar, eu posso abrir em Illustrators dos mais diversos anos. Aqui o CS5, se eu não me engano, começou em 2011. Nossa, vocês têm instalado ainda um Illustrator CS5, vocês estão mexendo nele há tempo, tá? Então imagina, ele é de 2011 a versão. Então tranquilo, eu salvei nessa versão, manda por e-mail, manda para a tua nuvem, que é garantido que vocês vão conseguir continuar essa atividade. Certo? Então deixa eu parar a gravação aqui.